Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Que bom que nós estamos aqui hoje para louvarmos a Deus, para buscarmos a sua palavra. Isso é sempre uma graça e a minha expectativa é que o Senhor fale de maneira poderosa com você nessa manhã. Hoje é um dia especial para nós, como comunidade, porque nós estamos começando uma nova série, certo? Nós passamos um bom tempo expondo o Evangelho de Marcos, foi um tempo muito gostoso, muito abençoado. Depois nós tivemos um breve intervalo, onde o pastor João pregou sobre oração, e depois tivemos o convidado, o pastor Felipe Fontes. E hoje nós começamos uma nova série que não será tão longa quanto a série de Marcos, você verá isso, porque hoje eu vou ler metade do livro com vocês. Não se preocupe, o livro tem apenas 2 capítulos. Ok? Nós vamos ler o primeiro hoje, que é o livro de Ageu. E ainda que você saiba onde fica o livro de Ageu, é desafiador encontrá-lo. Então eu vou dar um tempo para você encontrar esse livro que é tão pequeno. E enquanto isso, vou dizer a vocês algumas palavras sobre esse livro, porque esse livro ele contém uma mensagem de Deus ao seu povo, ao povo de Israel, depois de um tempo que eles estiveram exilados e agora eles voltam para a sua terra. E ali Deus ministra uma palavra específica para o povo de Israel através do profeta Ageu. No entanto, eu quero lembrar a você que essa palavra que nós vamos ler é uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus, preservada pelo Espírito de Deus. Isso significa que quando esta palavra estava sendo escrita, o Senhor já sabia que ela seria pregada aqui, hoje, na Ibage, e que você estaria aqui para ouvi-la. Então há uma mensagem de Deus ao seu povo em Israel, há uma mensagem de Deus ao seu povo hoje, há uma mensagem a nós. E você verá também que este livro, ele ministra verdades muito profundas, em especial para a nossa comunidade aqui. Porque nós estamos passando, como muitos de vocês sabem, por um momento de transição. Semana que vem, como o pastor João disse na oração, nós vamos ter uma assembleia, nós nos reuniremos para definir para onde iremos, votar o lugar para onde iremos, com a provisão e a graça do Senhor. E enquanto nós estudamos, meditamos no livro de Ageu, você verá que este livro fala muito também, não só a nós como indivíduos, mas a nós como igreja, como comunidade. Então, abra o seu coração para o que essa palavra tem a ministrar para nós. Ageu capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio
foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Meus irmãos, ore comigo agora, pedindo ao Senhor que Ele instrua as nossas mentes e que Ele transforme os nossos corações. Feche seus olhos e clame ao Senhor em oração silenciosa, você mesmo. Peça a Ele que fale com você. Peça a Ele que ministre ao seu coração. Peça a Ele que tire os impedimentos do seu ouvido, que você possa ouvir a sua voz. Senhor, nós nos reunimos aqui como igreja essa manhã, porque nós precisamos de ouvir do Senhor as Tuas palavras de vida, as Tuas palavras de repreensão, as Tuas palavras de correção, as Suas palavras de consolo, as Suas palavras de encorajamento. E eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito toque nos nossos corações de maneira profunda, abra o nosso entendimento para receber o conhecimento, e que esse conhecimento desça ao nosso coração, e que ele frutifique na nossa vida em ações, em devoção, em compromisso, em obediência. Que o Senhor haja com misericórdia e graça sobre mim, para que eu possa ser usado pelo Teu Espírito para ministrar a Sua palavra ao Teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu vou começar com algo que eu gosto de fazer quando eu começo. Eu vou te fazer uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: onde você está? Bom, você está em uma igreja, certo? Em uma construção, um prédio. Quem foi que fez esse prédio? Ora, foram os homens. Os homens levantaram esse prédio. E onde está esse prédio no qual você está? Ele está em uma cidade. E quem foi que construiu essa cidade? Ora, foram os homens. Os homens construíram essa cidade na qual nós vivemos. E se eu te perguntar, e onde está essa cidade? Então eu poderia perguntar depois sobre o estado, sobre o país, mas vamos saltar alguns passos e vamos dizer que essa cidade está em um planeta. E quem que construiu esse planeta? Ora, foram os homens. Não foram os homens que fizeram o planeta. Não foram os homens que construíram a terra, mas o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, foi quem fez os céus, a terra e tudo que neles há. Deus criou os céus e a terra, e Deus nos criou. E quando Deus nos criou, Ele nos criou como também criadores. E por isso, quando nós olhamos para o prédio, quando nós olhamos para a cidade, quando nós olhamos para a tecnologia, nós podemos ver essa capacidade de criar que o Criador colocou em nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança. E assim existe dentro de nós um enorme, irresistível impulso
impulso por criar as coisas. E por isso vivemos dessa maneira. E nós podemos ver até mesmo esse impulso em crianças. Quando eu, por exemplo, era criança, eu me lembro que eu gostava muito de brincar de Lego. E o Lego era algo que atraía a atenção de muitas crianças. Por quê? Porque o Lego mexe com esse impulso que é em nós de construirmos, de desenvolvermos, de criarmos. Mas você pode talvez pensar, mas as crianças hoje não brincam de Lego, as crianças hoje elas gostam de telas, elas gostam de tecnologia, de iPad, de computador, de celular. Mas aí eu quero te dizer uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o jogo mais vendido de toda a história, vendendo mais de 200 milhões de cópias? É o Minecraft. E se você não sabe o que é Minecraft, eu vou te ajudar e eu vou ler para você a definição desse jogo que nós encontramos online. No Minecraft, os jogadores exploram um mundo 3D em blocos gerados processualmente com terreno infinito e podem descobrir e extrair matérias-primas, ferramentas e itens artesanais e construir estruturas ou obras de terraplanagem. Deu para perceber por que esse jogo é tão popular? Porque ele também apela a esse sentido que há em nós, a esse impulso que existe em nós de exercermos a nossa criatividade. Se você observar as Escrituras, elas começam em um jardim e elas terminam numa cidade. Elas começam no Jardim do Éden e ela termina na Nova Jerusalém. Existe isso dentro da nossa programação, de construirmos, de desenvolvermos, isso nos move. No entanto, aquilo que nós construímos revela mais do que apenas as nossas habilidades de construir. Aquilo que nós construímos revela também os nossos desejos, os nossos objetivos, os nossos medos e até mesmo a nossa identidade. Você pode ser ou não ser um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro, mas você não tem a opção de não ser um construtor. Porque enquanto nós vivemos a nossa vida, nós vamos construindo coisas pelo caminho, sejam coisas literais ou metafóricas. E isso que nós construímos revela o nosso coração, revela o que nós buscamos, revela os nossos desejos, revela a nossa identidade. Mas para construir algo, meus irmãos, nós precisamos de um plano de construção. E seja ele consciente ou inconsciente, todos nós estamos passando pela vida seguindo algum plano de construção enquanto nós construímos tudo isso que está em torno de nós. A grande dúvida, então, é: qual é o plano de construção que tem orientado aquilo que nós temos construído? E no livro de Ageu, o que nós vemos é que Deus está expondo o plano de construção que está no coração daqueles construtores ao apontar para a obra das mãos deles. No livro de Ageu, Deus está nos chamando para nós abandonarmos o nosso plano de construção. Porque, paradoxalmente, o nosso plano de construção somente nos leva à destruição. Quando o plano de Deus é o único plano que nos ajuda, nos permite, nos impulsiona a construir aquilo que é eterno, aquilo que não será destruído. E nesse movimento, esse convite que nós temos em Ageu, nós vemos o plano de construção de Deus, dividido em 3 etapas, pelo menos. E eu quero compartilhar com você nessa manhã essas 3 etapas do plano de construção de Deus, e elas são reavaliar, reconstruir e descansar. Reavaliar, reconstruir e descansar. Vamos olhar para a primeira etapa desse plano, então.
Reavalie o que você tem construído. Reavalie o que você tem construído. Veja o que diz no versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. O que está acontecendo aqui é o seguinte, Deus está diante daquele povo, como eu disse, apontando para as obras das mãos deles e revelando assim aquilo que está no seu coração, expondo o coração daqueles homens. Israel havia sido restituído à sua terra, eles tinham sido exilados da sua terra por causa do seu pecado. Deus os leva para longe, eles passam um tempo lá, e agora quando eles voltam dentro também de uma promessa que haviam recebido. Como essa promessa havia sido anunciada, por exemplo, por profetas como Isaías, por profetas como Jeremias. E agora eles estão de volta à terra no cumprimento dessa promessa. E após 70 anos de exílio, por causa da sua desobediência, eles são restaurados como Deus disse que ele faria. Mas não apenas isso, eles não são apenas restaurados, mas por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, eles são permitidos voltar e eles são enviados de volta com provisão para que eles construíssem a cidade, para que eles construíssem o templo. Eles estão diante de uma situação onde eles têm a promessa de Deus se cumprindo, onde eles têm a provisão de Deus para cumprir o que eles tinham que cumprir, mas Deus agora os está confrontando com algo que eles estavam dizendo. Porque apesar da provisão, porque apesar do cumprimento da promessa, eles estavam dizendo, não é hora, agora não é hora de reconstruir o templo. E a grande questão então é, por quê? Por que diante desse cenário eles diziam que não era hora deles reconstruírem o templo do Senhor? E nós vemos Deus revelando isso para nós, no versículo 4, onde Deus diz, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? E Deus então continua e diz a eles, considerem o que tem acontecido com vocês. Deus os chama para reavaliarem duas coisas. Deus os chama para que eles reavaliem as razões pelas quais eles estão construindo o que estão construindo e as consequências daquilo que eles estão construindo. Razões e consequências. Vamos olhar primeiro, então, para as razões. Qual é a razão pela qual eles estavam construindo as suas casas luxuosas? Qual é a razão pela qual eles estavam negligenciando a construção do templo? O versículo 4 nos diz que eles estavam negligenciando a construção do templo, por quê? Porque eles estavam distraídos com outra coisa que para eles era mais importante, a construção de suas casas. Eles tinham as prioridades erradas, meus irmãos. E aí é como se Deus falasse com eles, mais ou menos assim, então vocês acham que é muito trabalho construir a minha casa, mas não é muito trabalho construir a casa de vocês? E aí eu lembro a vocês, ou digo a vocês, que o interessante é que esse texto ele é escrito no seu original em hebraico. E no hebraico, a palavra para templo e a palavra para casa é a mesma palavra. Então existe aqui uma tensão entre o templo e a casa daqueles homens que está permeando todo esse texto. Agora, nós temos que entender uma coisa muito importante para nós percebermos a dinâmica das coisas que estão acontecendo aqui. O templo, para eles, não é apenas um prédio, como é para nós.
certo? Não é assim, nós vamos então sair desse prédio, vamos alugar outro, ou nós vamos construir outro, ou nós vamos reunir na casa de alguém. Não, não é assim, nesse contexto não. Nesse contexto é diferente. Nesse contexto, o templo é a representação da habitação de Deus com o seu povo. O templo, ele não é alugado, ele não é construído de acordo com a cabeça dos engenheiros e dos arquitetos daquele povo. Deus dá uma orientação específica, porque aquele lugar era um lugar sagrado, e naquele lugar sagrado, a presença do Senhor estava se manifestando no meio do seu povo. E quando aqueles homens, quando os israelitas dizem assim, não vamos construir agora, é como se eles estivessem dizendo, é mais importante para nós termos um lugar para morar, do que ter Deus morando conosco. Essa era a gravidade daquilo que eles estavam fazendo. E o ponto aqui é que eles têm prioridades erradas. E prioridades erradas são um problema. Mas quando essas prioridades erradas envolvem substituir Deus por outra coisa, então nós damos um nome para isso, que é idolatria. O povo de Deus havia colocado algo antes do próprio Deus, e por isso eles estavam cometendo o pecado de idolatria ao fazer isso. Quando eles param de construir a casa de Deus para que eles trabalhem nas suas próprias casas, eles estão tratando suas casas como mais importantes do que a presença de Deus, do que a casa de Deus. E no versículo 5, quando Deus diz o seguinte, considere seus caminhos, Ele os está desafiando a reavaliar os efeitos, as consequências das prioridades invertidas por sua idolatria. E ele apresenta, então, diante do povo, os fatos, com a ideia básica, que é o seguinte, ele diz a eles, olha, vocês trabalham, vocês comem, vocês economizam dinheiro, vocês bebem, vocês compram roupas, mas vocês perceberam que nunca é o bastante, que nunca é o suficiente, que enquanto vocês tentam suprir as suas necessidades, a única coisa que lhes resta é a necessidade e nunca a satisfação no coração de vocês. Eles sempre carecem daquilo que eles tentam ganhar. E esse é o resultado padrão da idolatria. Por quê? Porque os ídolos nunca entregam aquilo que eles prometem. E quando eles colocam o coração deles a buscar esses ídolos, eles terminam em necessidade. Pense comigo nisso. Existe uma hierarquia, uma ordem de amores na nossa vida. Nós sabemos que o nosso Senhor, Jesus Cristo, por exemplo, resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí nós já vemos uma hierarquia dos amores. Mas essa hierarquia, ela pode ir ainda para além nas distinções que nós fazemos na vida. E eu quero te convidar a pensar o seguinte, imagine que, por exemplo, você ame a sua carreira, o seu trabalho, mais do que você ama a sua família. O que vai acontecer com a sua família? Ela será destruída. Por quê? Porque você vai negligenciar a sua família. Você vai pressionar a sua família. Você não vai dar amor suficiente aos seus filhos, o que eles precisam, à sua esposa. Vai haver uma carência afetiva, uma carência de relacionamento. No entanto, e se você amar mais a sua família do que o seu trabalho, do que a sua carreira? Então, você será melhor no seu trabalho. Sabe por quê?
porque você verá que o seu trabalho é um instrumento de provisão para a sua casa. E quando você estiver no exercício do seu ofício, você entenderá que aquilo é uma maneira de amar a sua família, sem que você os negligencie, mas que você exerça melhor o que você faz, para que a sua família seja abençoada através disso. E no topo dessa lista, meus irmãos, está Deus. No topo dessa hierarquia dos amores está Deus. E se Deus está em qualquer outro lugar nessa categoria, então nós estamos adorando ídolos. Para o povo de Israel, Deus não era a prioridade naquele momento, e por isso toda a cadeia do amor se desfaz. E nós temos que entender que nós, muitas vezes, não somos tão diferentes dessas pessoas das quais nós estamos lendo aqui. Nós tendemos a ser movidos pelos nossos desejos e pelas preocupações desse mundo, de uma forma que isso nos leva a negligenciar o que Deus nos chamou para construir. E você pode talvez dizer assim para mim, mas Deus não me chamou para construir um templo. Sim, certamente Deus não te chamou para construir um templo, mas Ele te chamou para ser o templo. Ele te chamou para construir um relacionamento com Ele, Ele te chamou para caminhar com Ele, Ele te chamou para conhecê-lo, e se nós estamos negligenciando o conhecer a Deus, o caminhar com Deus, o relacionarmos-nos com Deus, se nós estamos negligenciando essas coisas, por causa dessas preocupações, e por causa dessas distrações, e por causa desses desejos, então, nós não somos tão diferentes assim do povo de Israel. E eu quero que você se pergunte o que você tem construído na sua vida. Onde estão investidos os seus recursos? Onde está investido o seu coração? Será que você tem construído aquilo que Deus te chamou para construir? Ou você tem perdido tempo correndo atrás de roupas que não podem te aquecer, de alimento que não sacia a sua fome, de bebida que não mata a sua sede, juntando dinheiro para que você, no final das contas, desperdice esse dinheiro? Nós temos que considerar o que Deus estava falando a Israel. Há coisas ao seu redor que têm te afastado do plano de Deus. Você tem andado distraído. Se você não tem mais tempo para investir na habitação de Deus conosco, então é tempo de você reconsiderar, reavaliar aquilo que você deseja construir. Se o primeiro passo para o plano de construção de Deus é reavalie o que você tem construído, o segundo é reconstrua. Reconstrua sobre um fundamento sólido. Veja o que diz no versículo 8. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. No versículo 8, Deus está dando uma ordem de arrependimento ao seu povo, porque arrependimento envolve ação. E Deus está dizendo a eles: subam ao monte, tragam madeira, construam o templo. Isso é um chamado ao arrependimento. E essa ordem não é uma ordem nova, não é algo que eles não conheciam, não é algo que eles não sabiam. Não, pelo contrário. Se você prestar atenção, eles não estavam dizendo: não, nós nunca mais vamos construir o templo do Senhor. Não. O que eles estavam dizendo? Agora não. Mais tarde. Agora, eu acho que não é hora de construir o templo. E qual era a razão? Eles tinham suas prioridades invertidas. Eles estavam construindo as estruturas das suas vidas sobre a areia, e não sobre a rocha sólida. Mas Deus os está chamando para um momento, um tempo de reconstrução, um novo tempo. Deus os está chamando para que eles reconstruam o templo, e então construam a comunidade ao redor desse templo, ao redor da presença de Deus, porque Deus tem que ser o fundamento
daquela comunidade, daquele povo. É hora de reorganizarem a vida em torno de Deus, e não de organizar a vida primeiro, depois nós pensamos o que nós fazemos com esse negócio de Deus. Esse é o chamado que Deus tem a eles. Agora, quando se trata de reconstrução do templo, Deus dá a eles duas razões para fazê-lo. Sabe quais são essas razões? Ele diz: para que eu tenha prazer nisso e para que eu seja glorificado. Você sabe qual era o problema com o povo de Israel? O problema é que eles estavam buscando a própria glória. E eles estavam buscando o próprio prazer. E porque eles estavam atrás da própria glória e do próprio prazer, é que eles negligenciavam a construção do templo. E é por isso que eles estavam passando por dias difíceis. E agora é a hora de reconstruir sobre um fundamento sólido. E você pode me perguntar: e como eu sei se eu estou construindo sobre um fundamento sólido? E a pergunta que você tem que fazer para chegar a essa resposta é: o que eu estou construindo agrada a Deus? O que eu estou construindo glorifica a Deus? E talvez alguém entre vocês esteja pensando: eu não entendo isso. Não é muita soberba de Deus? Não é muita arrogância de Deus? Não é muita vaidade de Deus dizer assim: construa isso para a minha glória, para o meu prazer? E a minha resposta para você é não. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Mas essa resposta não é tão simples quanto você está pensando. Quando você ordena as coisas para a sua própria glória e para o seu próprio prazer, isso é soberba, isso é arrogância, isso é vaidade, isso é tolice. Sabe por quê? Porque você não é digno de glória, de honra, de louvor, de prazer. Você não é digno dessas coisas. Você não merece essas coisas. Mas quando nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, que é o soberano sobre nós, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. E deixa eu te dizer mais sobre isso. Porque o fato de Deus nos criar para a honra e glória do seu próprio nome é a maior graça que nós poderíamos receber. Porque assim Ele nos criou pela única razão pela qual vale a pena existir. Porque se Ele nos criasse para qualquer outra razão que não fosse render-lhe glória, honra e louvores, Ele estaria nos criando para algo menor do que o que Ele nos criou. Porque a sua honra, glória e louvor vem do desfrute desse relacionamento que encontramos com Ele. E por isso, o fato dele criar tudo para a sua glória é um gesto de graça para conosco. Mas, meus irmãos, se há algo que nós vemos acontecer nesse mundo é as pessoas buscando a sua própria glória e o seu próprio prazer. Mas você sabe o que há em comum entre as pessoas que buscam a própria glória e o próprio prazer? A decepção. A decepção porque aqueles que não conseguem encontrar a glória e o prazer que desejavam nesse mundo, eles morrem insatisfeitos, pensando: mas se eu alcançasse aquilo, se eu fizesse aquilo, se eu recebesse aquilo, então eu teria alcançado essa satisfação que eu procuro, e eles morrem em ilusão. Mas há aqueles que conseguem subir aos lugares que eles almejaram. Esses também terminam em decepção ao perceber que o seu prazer termina com a morte, a sua glória é reduzida ao pó. Existe uma famosa resposta dada em uma entrevista, quando um autor best-seller estava sendo entrevistado, Jack Higgins, perguntaram para ele: o que você sabe agora que você gostaria de saber antes na sua vida? E a resposta que esse homem dá àquela pergunta é: o que eu gostaria de saber agora, o que eu gostaria de saber antes que eu sei agora, é que uma vez que você chega ao topo,
não há nada lá. E essa é a frustração de quem chega ao topo buscando a própria glória e o próprio prazer. Não há esperança para nós se nós estivermos construindo sobre o fundamento da busca do próprio prazer e da própria glória. Mas se nós nos dedicarmos à construção daquilo que é para a glória de Deus e para agradar a Deus, então nós descobriremos que quando nós escalamos ao topo dessa montanha, ela não está vazia, porque ali está o encontro com o nosso Senhor. E se você não se lembra, o monte na Bíblia é um lugar de encontro com o nosso Senhor, é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Então, se há algum monte que nós desejamos subir, é o monte que nos leva para o caminho de glorificar a Deus, de dar-lhe prazer. E quando chegamos lá, esse topo não está vazio. Deus nos convida a um relacionamento com Ele. E é nesse relacionamento que essa realidade acontece. Porque enquanto nós o louvamos e glorificamos, nós somos ao mesmo tempo transformados pela sua glória. E isso é a coisa mais gratificante que um homem pode ter nessa vida. Conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Então olhe para aquilo que você tem construído e pergunte: eu estou agradando a Deus? Eu estou glorificando ao Senhor? Se não, é hora de reconstruir. E reconstruindo, nós encontramos então agora a terceira e última etapa do plano de construção de Deus: descanse. Descanse no Deus conosco. Veja o que está escrito nos versículos 12 e 13. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Depois que o povo foi confrontado por Deus, nós lemos que eles obedeceram ao Senhor. Agora, eu não sei se você notou algo que está acontecendo em Ageu, capítulo 1. Deus está dizendo assim, mais ou menos assim ao povo: olha, vocês sabem essa seca que vocês estão enfrentando? Pois é, fui eu. Essa escassez de grãos, eu soprei eles para longe. Está faltando azeite, fui eu também. Assim Deus está confrontando o seu povo, e após esse confronto o povo se arrepende e obedece. Mas você sabe o que é interessante nesse confronto? O que é interessante é que é exatamente esse confronto de Deus que nos leva para o lugar em que nós podemos encontrar descanso. Porque você pode perguntar assim: por que Deus fez essas coisas? E talvez em algum momento da sua vida alguém tenha chegado para você e dito assim: olha, eu tenho boas e más notícias. Mas hoje eu quero te dizer algo diferente. Para aquele que está buscando a Deus, que é encontrado nele, até as más notícias são boas. Como nós vemos em Hebreus 12, 6, o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem recebe. Israel estava em vão buscando provisão com suas próprias mãos e com as suas próprias forças. E como nós vimos, eles estavam negligenciando a obra de Deus ao fazer isso. Então Deus, por amor ao seu povo, por graça e misericórdia, sopra os grãos para longe. Traz a seca e tira a chuva. E com isso, Deus está dizendo para eles assim: por que é que nós não fazemos o seguinte? Vocês se preocupam em construir a minha casa, e eu me preocupo em construir a casa de vocês.
E nisso, nós podemos encontrar descanso. Porque quando o povo de Deus se concentra em construir uma casa para Ele, qual é a resposta que eles recebem? Eu estou com vocês, declara o Senhor. Vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui? O povo estava distraído em busca dos seus próprios desejos e negligenciando aquilo que Deus os havia criado e chamado para fazer. E porque não tinha templo, Deus não estava ali. E porque Deus não estava ali, então eles não tinham provisão. E eles não conseguiam encontrar a satisfação para a qual o seu coração foi criado. Mas quando eles se preocupam em agradar e obedecer a Deus, então eles recebem a única coisa, o único lugar onde eles podem encontrar a satisfação, porque eles constroem o templo, e Deus vem para estar com eles, e agora eles podem descansar no fato, de que o Senhor soberano sobre todas as coisas, que tem o controle de tudo nas suas mãos, é quem está lidando com a situação, com as dificuldades, com a escassez, de forma que ela já não mais existe. Eu estou com vocês, diz o Senhor. E é por isso que eles podem descansar. O descanso que eles não conseguiam encontrar na obra das mãos deles foi encontrado quando eles fizeram a obra que Deus os chamou para fazer. Isso é algo que nós não podemos ignorar. O problema com o povo, como nós vimos, eram as suas prioridades. Mas deixa eu te dizer uma coisa, lá no início, antes mesmo de Ageu começar, quando eles chegam à terra, vocês sabem o que eles fazem? Eles começam a construir o templo. Eles lançam os fundamentos do templo. Mas de repente, aquele povo para. De repente, eles suspendem a obra. E por que é que eles fizeram isso? Nós lemos isso em Esdras 4, de 4 a 5. Então, o povo da terra desanimava o povo de Judá e os deixava com medo de construir e subornava conselheiros contra eles, para frustrar o seu propósito, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E assim nós somos levados exatamente ao tempo em que Ageu profetizou. As pessoas ficaram preocupadas com as resistências, com as dificuldades, com os impedimentos que se desdobravam pelo caminho, e o texto diz literalmente que eles estavam com medo. Mas você viu, meu irmão, como Deus é chamado frequentemente dessa maneira no livro de Ageu? Você viu como ele é chamado? Ele é chamado 14 vezes, no espaço de 2 capítulos, Senhor dos Exércitos. E esse título destaca o poder de Deus, a sua soberania, o seu poder militar. Israel não entendeu que eles estavam seguindo ao Senhor dos Exércitos. E eles se acovardaram diante das dificuldades. E eles pararam. Eles foram parados pelos seus medos. E eles foram movidos pelos seus ídolos. Cuidado para que não aconteça isso com a sua vida. Que você não seja parado pelos seus medos, porque quando nós somos parados pelos nossos medos, nós vamos ser movidos pelos nossos ídolos. E é isso que nós vimos acontecer aqui. Mas agora, no versículo 13, eles estão temendo o medo certo. Eles estão temendo o Senhor. E quando o Senhor dos Exércitos está no meio do seu povo, não há razão para que você tema os seus inimigos. Não há razão para que você tema as dificuldades. Não há razão para que você tema o futuro. A maior necessidade de Israel, meus irmãos, não era uma boa colheita, não era vencer os inimigos. A maior necessidade deles não eram roupas melhores, não eram casas mais luxuosas. A maior necessidade do povo de Israel era que o Senhor dos Exércitos estivesse habitando no meio deles. Agora deixa eu te dizer sobre a sua maior necessidade. A sua maior necessidade não é ser rico. A sua maior necessidade não é
encontrar a sua carreira. A sua maior necessidade não é uma esposa, não é um marido, não é um filho. A sua maior necessidade, por incrível que pareça, mesmo que você esteja doente, não é a saúde e a cura. A sua maior necessidade não é ser amado pelos homens. A sua e a minha maior necessidade é ter o templo construído no nosso coração, para que o Senhor habite em nosso meio. E deixa eu te dizer, por que você pode descansar. Você pode descansar, porque há cerca de 2000 anos atrás, o Senhor construiu um templo feito de carne. E esse templo se chama Emanuel, Deus conosco, Jesus. E esse templo não pode ser derrubado, nem pode ser destruído, porque esse templo venceu a morte. Isso significa que esse templo nunca, jamais será arrancado do meio do seu povo. Se você voltar nesse lugar onde aqueles homens, os israelitas, construíram aquele templo, se você for ali, você não verá o templo que eles construíram mais, porque o que é construído pelas mãos dos homens cai, se deteriora, é corrompido pelo tempo, mas o que a mão do Deus eterno constrói dura para sempre. E Ele construiu a sua habitação conosco no seu Filho Jesus Cristo, e ninguém poderá tirar esse templo de nós, ninguém poderá tirar Deus do nosso meio, e nós estaremos com Ele para todo o sempre. E é por isso que você pode descansar, porque como diz em 2 Coríntios 1:22, Deus pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, e um dia nós o veremos, meus irmãos, face a face. Então, diante disso, reavalie o que você tem colocado de pé. Considere se a fundação é sólida e descanse naquilo que foi cumprido em Jesus Cristo.